Bem-vindo a mais um vídeo, meu nome é Caio, eu sou ilustrador, designer gráfico e fotógrafo profissional e nesse vídeo aqui eu vou te passar dicas e noções básicas, tá? Os pilares principais a respeito de perspectiva. Se você trabalha com ilustração ou fotomanipulação, tá? Trabalha com composição, qualquer arte visual que vai envolver aí perspectiva, tá? Até para fotografia é interessante você saber disso aqui. Esse vídeo pode ser extremamente útil para você, tá? Então vamos lá, eu separei várias imagens aqui, eu vou passar por elas e uma ilustração de minha autoria aqui no final, mas inicialmente eu vou utilizar essa pintura aqui, que ela é muito boa e muito legal, tá? Para eu apresentar isso, que nela já basicamente tem tudo aí que eu preciso mostrar. Muito bem, para a lógica aqui de perspectiva, estou utilizando aqui o Photoshop para a gente trabalhar, nós temos alguns pilares principais. O primeiro pilar seria o pilar aqui da linha do horizonte e da distância, tá? Já separei elas aqui, então seria, por exemplo, a linha do horizonte e as distâncias, eu poderia até separar isso aqui em outro, mas elas estão completamente relacionadas, tá? A inclinação, o foco e o ponto de fuga, tá? A inclinação seria a altura que você está posicionado, de forma assim mais resumida e mais prática, para passar para você de uma forma bem didática e simples nesse vídeo. Você entendendo isso aqui já fica bem mais legal você trabalhar. Qual a importância de você entender sobre perspectiva para trabalhar com ilustração? Se você não tem noção de perspectiva, você não desenha, tá? Basicamente é isso. Você tem que ter essa noção, pelo menos básica ou intermediária. Muitas coisas a gente sabe por intuição, tá? Isso aqui, fazendo analogia, eu sempre gosto de fazer analogia com música. Normalmente, de forma assim, inconsciente, a gente sabe se alguma nota está dissoante ou não, tá? Algumas pessoas não, mas enfim, a maioria sabe. Então, por exemplo, se você escuta determinadas notas aí numa melodia e uma nota soa dissoante ou tá desafinado, você consegue perceber, tá? E na ilustração, na composição, em qualquer projeto gráfico, você percebe também, você bate o olho e fala assim, cara, tem alguma coisa estranha, certo? A altura, o ângulo, você olha, você gera aquela estranheza na hora, você sabe que tem alguma coisa errada. Então, essas noções, esses pilares aqui de perspectiva que eu vou te passar é para você evitar cometer esses erros, tá? Vamos até colocar entre aspas, para não parecer desafinado, tá? Ou parecer dissonante aí, quando você for fazer a sua composição, para tudo ficar harmônico dentro aí dessa estrutura. Então vamos lá. A primeira coisa seria as linhas do horizonte. Linha do horizonte muito simples, vou utilizar aqui a melhor coisa que existe para apresentar a linha do horizonte, que é mar, tá? Onde está a linha do horizonte? Tá aqui, ó, bem aqui, tá? É onde a água e o céu fazem esse choque aqui, tá? É bem aqui a linha do horizonte. Então aqui a gente tem a linha do horizonte onde? Tá bem aqui, vou deixar em vermelho. Onde tá aqui. Nesse aqui a linha do horizonte tá onde? Tá aqui, ó. Ela só tá inclinada, tá? Eu fiz a ilustração inclinada para passar uma noção de movimento mais legal, tá? Mais dinâmico. Então aqui também. Beleza, mas o que quer dizer essa questão da linha do horizonte? É bem simples. Eu vou explicar fazendo uma ilustração, por exemplo, e aí depois a gente vai ter uma noção melhor apresentando isso aqui nas imagens. Então vamos supor. Vamos imaginar que eu tenho a linha do horizonte bem aqui. Se a minha linha do horizonte está bem nesse ponto, se eu tivesse, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja um chão, uma grade, uma coisa assim, e eu tivesse um caixotinho aqui nessa região, se ele tivesse exatamente aqui no centro dessa imagem, eu vou até pintar ele de branco, tá? Aqui no centro. Se tivesse esse caixotinho aqui no centro dessa imagem, alinhado com a linha do horizonte, ele estaria totalmente de frente. Se eu pego esse caixote e jogo ele para cá, eu já consigo imaginar o seguinte, essas linhas que vão me guiar, olha só, para o meu horizonte que está ali atrás. Se eu tivesse esse mesmo caixote, por exemplo, aqui em cima, eu teria o quê? Eu estaria vendo esse caixote com essa distorção aqui. Por quê? Porque as linhas do horizonte, as linhas aqui do meu ponto de fuga, que é o próximo ponto que eu vou entrar, elas estão levando exatamente aqui para o centro, tá? E é como se nessa região eu tivesse várias linhas, tá? Várias linhas assim, que guiassem os meus olhos para essa região central. Então todos esses pontos, esses elementos, se eu tivesse um outro cubo desse, por exemplo, bem aqui nessa região, ou mais alto, ainda mais alto fora ali, ele estaria aqui, por exemplo, tá? Mais ou menos dessa maneira aqui.
Então, retomando, bora explicar isso aqui por partes, porque acaba como que um é completamente ligado com o outro, é um tanto complexo, tá? A apresentação disso aqui, mas a partir do momento que você entender esses 4 pilares, você consegue montar a casinha aqui e todo mundo vive feliz. Você entende isso aí direitinho, só a gente organizar bem as ideias. Então é o seguinte, linha do horizonte e as distâncias, que é a primeira coisa que eu estava querendo apresentar aqui quando eu montei essa ilustração. Vou apagar isso aqui. Quando eu tenho a linha do horizonte e essas distâncias definidas, imagine que aqui eu tenha uma pessoa. Vou fazer extremamente simples, assim, rabisco mesmo, de palitinho, tá? Então eu tenho uma pessoa aqui nessa região, desenho de palitinho bem simples para compreensão, certo? Se eu tiver uma pessoa mais próxima da câmera, tá? Vamos dizer assim, dos olhos do espectador, ela estaria maior assim. E se eu tivesse uma pessoa mais distante, ela estaria o quê? Menorzinha, porque ela está mais próximo dessa linha do horizonte. Então eu tenho 3 pessoas aqui. Fazendo isso aqui já começa a ficar mais simples você imaginar uma grade aqui, um chão, certo? Ó. É como se eu tivesse um chão aqui assim, ó. E eu tenho essas pessoas dispostas aqui, e quanto mais perto, maior, quanto mais distante, menor. Aqui para ficar mais correto seria mais ou menos dessa altura. Então, por exemplo, retomando aquela primeira ilustração, aquele desenho, aliás, essa pintura, eu tenho o quê? Vamos focar, por exemplo, nas árvores. Pela representação do tamanho dessas duas figuras aqui, eu tenho noção também do tamanho da dimensão dessa árvore, e quanto mais distante, menores essas árvores vão ficando. Essas pessoas, elas estão muito maiores que essas árvores aqui, porém, você interpreta que isso aqui está mais distante, tá? É bem óbvio, bem tranquilo. Olha só, essas aqui são árvores bem grandes, provavelmente muito mais altas do que essa daqui da frente. Mas pela distância, tá? Pela angulação, pela profundidade, você vai interpretando. Olha só, a gente tem essa edificação que ajuda ainda mais nessa percepção, uma montanha gigantesca lá atrás. Então, através disso, a gente consegue compreender essa profundidade e essa distância dos elementos, tá? Então, a gente entendendo essa distância dos elementos e essa profundidade, o próximo ponto, uma vez que a gente tem essa noção de linha do horizonte e essa distância que o que está perto é maior do que está distante fica menor, a gente tem a questão da inclinação, que seria a posição dessa linha do horizonte. Essa linha do horizonte, eu observando ela aqui, eu sei que ela está mais ou menos aqui, nessa linha. Como que eu sei? Observa o seguinte, eu tenho aqui a base aqui do chão, aqui essas montanhas. Você pode imaginar como se aqui tivesse um mar ali atrás, um oceano, alguma coisa assim. E de forma... Se você olhar de uma forma mais técnica, tá, de uma forma mais crítica, você consegue imaginar e visualizar determinados elementos que não estão sendo apresentados na imagem. Vamos supor que essa foto seja só isso. Eu consigo ver a linha do horizonte aqui, mesmo essa linha do horizonte não estando presente na imagem. Porque pelo desenho das nuvens, pelo comportamento do céu e por essas duas figuras aqui, eu sei que a minha linha do horizonte está fora da área da composição. Ela estaria aqui embaixo, aqui onde eu estou posicionando essa linha aqui agora, tá? Ela estaria nessa linha azul, fora da composição. E tendo essa noção dessa inclinação, seja essa linha do horizonte mais para cima ou mais para baixo, você consegue simular ou visualizar, tá, a angulação que vamos dizer assim, que o fotógrafo, que o pintor, vamos colocar de um termo mais técnico, né, que o espectador está visualizando essa imagem. Por exemplo, a linha que o espectador está olhando, a gente no caso, é uma linha um pouco mais alta que o rosto, tá, que é a altura desses dois personagens. É como se aqui tivesse um morrinho ou o pintor estivesse acima de uma pedra, por exemplo, mais alto, visualizando eles dessa altura aqui, porque a linha do horizonte está aqui. E a gente tem essa noção aqui um pouco superior. Nesse caso aqui, a mesma coisa, é mais ou menos a mesma altura, um pouco mais alto. Porque se o fotógrafo estivesse próximo da linha dos ombros, por exemplo, dessa modelo, a gente teria uma foto mais ou menos igual essa. Olha só onde está a linha do horizonte aqui. Então a gente tem essa diferença de inclinação, tá? A gente pode ter fotos de baixo para cima, tá? Olha só. Aqui na mesma altura do rosto da modelo. Por isso que é legal quando você for tirar foto, você sempre
talvez evita tirar foto assim, tá? Fica mais interessante você abaixar. Mas depende do caso também, né? Você abaixar para fazer mais ou menos na linha dos ombros, tá? Na linha dos olhos da pessoa, na linha dos ombros fica mais legal. Para criar uma noção de perspectiva ou de linha de horizonte mais cinematográfica um pouco. Trazer mais um exemplo aqui de outra ilustração. Então nessa daqui eu tenho uma linha do horizonte de baixo para cima, tá? Então nessa ilustração eu tenho a linha do horizonte aqui, certo? E ela pega um ângulo mais distorcido porque o espectador está como se ele estivesse deitado no chão, olhando parcialmente para cima, como se estivesse olhando mais ou menos para essa região aqui. Então eu tenho toda essa noção, né, dessa distorção aqui da personagem aqui em cima. Beleza. Já eu vou aprofundar mais a respeito de como você pode colocar isso aqui em prática, tá? Agora a gente tem a questão do foco. O que seria esse foco? Observa aqui que legal. Quando a gente trabalha com ilustração, os objetos que estão mais distantes, eles têm menos contraste. Observa ali mais clarinho, tá? Mais branco com menos contraste. E aqui a gente tem o foco principal nessa árvore que tem muito mais nitidez, muito mais sombras. As sombras aqui são bem mais escuras, isso é natural, tá? Olha só, quanto mais distante, menos contraste. Outro exemplo, igual nessa ilustração aqui. Quanto mais distante, menos detalhe, um pouco menos de contraste. Olha só os tons aqui. E aqui a gente tem o foco principal, ó, bem mais nítido. Então eu recomendo você buscar trabalhar com esse tipo de ajuste. Olha só, o foco na modelo, né? E lá no fundo um pouco mais desfocado. Você pode trabalhar com esse tipo de recurso, já vou chegar nessa imagem, com esse tipo de recurso que você chega em resultados bem mais interessantes, tá? E por fim aqui seria o ponto de fuga. O que seria o ponto de fuga? Ponto de fuga são esses elementos, tá? 2 pontos, por exemplo, que vão auxiliar aí na nossa criação e na nossa construção. Por que muita gente acha a perspectiva chata? Porque começa estudando essa porcaria aqui, ó. Isso aqui é muito chato, tá? Principalmente para iniciante. É muito legal para você construir cenários. Porém, se você utilizar isso aqui de forma errada, fica um desenho muito chato e muito mecânico, certo? Por exemplo, vamos pegar essa pintura. Onde estaria o ponto de fuga dessa imagem aqui? Ele tá fora, tá? Ele tá fora dessa área. Vou até fazer mais ou menos assim. Ele tá como se tivesse numa área fora aqui. Mais ou menos assim. E esse outro. Mais ou menos assim. Ele tá fora aqui da tela, certo? E para que isso aqui serve? Como que eu sei que ele tá fora da tela? Ele tá mais ou menos nesse ângulo, desse jeito aí. Por causa do seguinte, observa aqui, ó. Dessa inclinação, dessa edificação aqui, ó. Por causa disso aqui. E por causa da estrutura das folhas das árvores aqui, ó. É como se ele partisse desse ponto. E aqui eu tenho divisões mais ou menos num mapa assim. Tá, mas como que eu sei isso aqui? Por que eu chego nessa conclusão? É porque é o seguinte. Coisas importantes que você precisa entender para conseguir entender isso aqui de uma forma mais prática. Para compor basicamente qualquer imagem, tá? Qualquer ilustração, você precisa saber sobre perspectivas, porque absolutamente tudo você começa a construir, seja de forma inconsciente, tá, ou proposital, mais técnica, através de bloquinhos, tá, blocos ou quadrados. Por exemplo, vamos pegar, por exemplo, essa ilustração. Vou deixar aqui mais claro, com opacidade mais baixinha, e eu vou traçar aqui em cima mais ou menos a ideia para você ter uma noção a respeito do que eu estou falando. Por exemplo, observa o rosto dela. Tudo a gente faz através de caixinhas, tá? Então eu teria essa espécie de cilindro aqui, essa circunferência, uma caixa aqui. Se você tem uma noção mais ou menos a respeito de boneco, tá? Para estruturar uma composição, isso aqui fica mais simples, olha só. É tendo esse entendimento aqui que facilita muito para você ter uma noção a respeito do que está acontecendo na imagem, essa profundidade, tá? Olha só, essa conexão aqui, esse cilindro aqui que forma a perna, tá? Olha só, essa noção. Então eu tenho aqui, ó, a linha do horizonte mais ou menos nessa região aqui, certo? E como a linha do horizonte está mais ou menos nessa região, a partir daqui eu consigo entender o que está acima dela e o que está abaixo dela, igualzinho eu estava mostrando naquele primeiro desenho das ilustrações dos caixotes, tá? Então por que é importante você entender isso? Porque se você entende
recomendo muito você fazer esse tipo de exercício aqui. Se você tem essa noção a respeito desses caixotes aqui, que tá acima, que tá abaixo, que tá no meio, tá? Quando você for compor elementos mais complexos para estruturar num desenho igual esse aqui, fica bem mais fácil, porque o desenho não sai assim pronto. Você precisa primeiro passar pelas etapas da construção dele dessa forma para criar, né, o seu line art, o seu esboço. Esse aqui é o esboço, ó. E depois você fazer a pintura, né, você dá sequência. Então, por exemplo, aqui eu tenho as gaivotas, umas mais altas, olha o peito dela aqui como é que ela tá, e umas mais baixas, pegando muito menos, certo? E ainda tem a questão da distância. Então nessa aqui, exatamente a mesma coisa, eu vou abstrair mais informações dessa imagem aqui para ficar mais fácil de ilustrar. Então eu teria de formas muito simples, tá, para você. Então olha só, vamos imaginar que isso aqui fossem caixas, certo? Essas caixas aqui, elas estariam mais ou menos assim, ó. Essa aqui é a parte de baixo. Esse aqui é a parte de baixo. E aqui eu tenho uma caixa, algo mais ou menos dessa forma. Então aqui eu teria outra caixa e aqui é a parte de baixo dela, ó. Aqui é a parte de cima, aqui é a lateral. Aqui é a lateral, a parte de cima. Essa caixa aqui já está totalmente de lado. Ela já está totalmente de lado, então não faz tanta diferença. Aqui eu tenho parte de cima, frontal, certo? E aqui eu já tenho a parte de baixo. E aqui eu tenho parte de baixo também, ó, fazendo essa sombra. Esse rosinha claro eu estou ilustrando aqui para fazer essa parte superior. Um exemplo melhor, aqui. Imagine que isso aqui sejam caixotes. Ó. Então aqui a gente tem uma base com a parte de baixo. Olha só. Isso aqui é a parte frontal, a parte de cima. É tudo mais ou menos seguindo esse caminho, tá? Então quando você for fazer os esboços, é bem mais interessante você saber trabalhar com isso aqui, que isso aqui facilita para você criar aí as suas ilustrações, tá? Então essa aqui é a importância. Isso você vai usar em tudo, tá? Para criar um rosto de um personagem, tá? A perspectiva do ângulo, igual eu mostrei aqui nessa ilustração daqui, que para você criar a ilustração aqui, o desenho, né? A noção de onde que é a parte de baixo do pescoço, por exemplo, se tiver num ângulo dessa forma, tá? Como que vai comportar o maxilar, a angulação do nariz, tá? Então isso aqui é extremamente importante e vital para você construir qualquer ilustração, tá? Mesma coisa, ó, ela tá olhando um pouquinho para baixo, então o rosto dela aqui vai estar mais reto, mas observa o nariz. O nariz ele tá numa angulação onde eu vejo um pouco mais de baixo para cima, tá? Olha só a angulação do nariz aqui, ó. Se eu fosse abstrair esse nariz aqui em caixotes, ele seria mais ou menos assim, ó. Seria esse nariz dessa forma assim, tá? E aí depois a gente vai compondo, né, os elementos. Aí a narina estaria aqui e aí a gente vai moldando ele aqui para ficar bonitinho, para tomar a forma de nariz, né? Igual esse aqui. Então por isso que é importante você entender perspectiva. Trabalhe perspectiva inicialmente, não em cenários ou trabalhando com isso aqui, ó. Pode trabalhar com esse aqui para fazer essas composições como treino, tá? Mas perspectiva não se resume só a isso aqui, tá? A criação de prédios em esquinas. A gente tem mais pontos de fuga, um outro superior para criar ilustrações mais complexas, mas é que eu estou explicando mais a base, tá? A base para você entender o que é, para você poder praticar. Então, por exemplo, de exercícios iniciais, eu recomendo muito você treina essas distâncias e você pode brincar com aquilo que eu apresentei. Você pode fazer o seguinte, você cria um arquivo em branco, tá? Um arquivo em branco. Vou mostrar mais ou menos aqui a resolução desse. Fiz aqui só de teste para apresentar. Você pode criar, por exemplo, por 2000 por 1500, vamos supor, e 72 dpi. Dá um ok. Beleza. Se você for trabalhar no Photoshop, certo? Pega esse branco aqui, que é muito ruim, tá muito chato para você trabalhar. Uma dica extra, coloca um azul mais escuro assim, e um azul mais clarinho, vai ficar bem mais legal para você trabalhar aí. Utiliza aqui um Gradient Tool, pinta aí de baixo para cima, tá? Já melhora, já alivia, já tira aquele branco dos seus olhos. Agora você vai pegar essa ferramenta aqui de polígono. A gente pode colocar, por exemplo, essa ferramenta de polígono, tá? Então, por exemplo, a gente pode vir aqui, em vez de traçar um shape, a gente pode traçar a pixel, por exemplo. Uma vez que a gente coloca em pixel, e se você modificar aqui, criar alguma coisa, ele vai continuar criando, né, esse objeto. Então o que a gente pode fazer? Primeira coisa é criar uma layer nova, tá? Você vai ter um fundo e uma camada nova.
Você vai clicar aqui, tá? E aí a gente pode colocar, por exemplo, ativa aqui, estrela, coloca aqui, por exemplo, 99, tá? E número de lados você pode colocar, vamos supor, 100. Você pode, inicialmente, vou colocar aqui de branco, por exemplo. Seleciona algum dos seus pincéis, segura o Shift e arrasta da direita para a esquerda em qualquer ângulo que você quiser, tá? Qualquer lugar que você preferir. Shift vai retinho, aí você criou a sua linha do horizonte. Se você apertar Ctrl T, você pode simplesmente movimentar ela para cima e para baixo, tá? Da forma que você julgar melhor. Ctrl T você seleciona ela, ou você pega a ferramenta de mover, clica na camada e move para cima e para baixo, da forma que você julgar melhor. Depois, o que é que você vai fazer? Pega a ferramenta lá de polígono de novo, tá? E ela estando aqui, ó, 99 em estrela, tá? 99% em estrela, o que é que você faz? Você pode vir aqui bem no centro, ou em algum lugar que você preferir. Vamos supor que eu vou colocar no centro. Segura o Shift, vai arrastando para as bordas, que ele vai criar para você essas linhas aqui de perspectiva, tá? Se você achar muito clarinho, aperta Ctrl J umas 2, 3 vezes, tá? Que ele vai duplicando isso aí para você. Depois você pode selecionar as duplicatas, segura o Ctrl, botão direito, mesclar camadas, que é mais prático, tá? Eu vou deixar mais ou menos assim. E aí você pode criar uma nova camada, vai pegar aqui o seu pincel, a cor preta, escolhe algum pincel que você deseja, deixa aqui em 100% e faz os testes brincando, desenhando caixotes, tá? Caixotes é a melhor coisa, então você pode fazer o desenho assim, por exemplo. Se você segura o Shift, a linha vai retinha. Esse aqui é o melhor exercício para treino de perspectiva e forma. Então, por exemplo, você vai treinar desenhando caixotinhos assim. Você pode pintar eles ou não, você pode preencher. Você tem que brincar de fazer isso aí. Preenchendo é mais legal, porque você pode criar uma noção de sombras, tá? De sombra e luz, como se isso aqui fosse um ponto de luz. Ou você define um ponto de luz em algum ângulo, por exemplo, canto superior esquerdo ou direito. E aí você vai fazer aquele exercício que eu mostrei dos caixotes. Olha só. Então eu estou supondo, por exemplo, que aqui desse lado aqui eu tenha mais luz, tá? Olha só, a luz esteja vindo do canto superior direito, certo? Então você pode fazer um caixote aqui, você faz outro aqui, por exemplo. Faz uns distantes, uns mais próximos. Que é só ilustrativo para o vídeo não ficar gigantesco, tá? Olha só. Estou simulando como se a luz estivesse vindo daqui, tá? Então, nesse sentido. Aí você pode fazer uns maiores, por exemplo. Um tão grande que ele não cabe aqui na... Ele tá fora aqui, ó. Só um pedaço dele, por exemplo, assim. Olha só ilustrativo, né? Bem mais próximo. Você faz um pequenininho, bem mais distante, mais ou menos assim. Então você brincando de fazer isso aqui, você vai chegar em resultados excelentes, tá? Basicamente é isso. Então assim, essa aqui é a aula, eu espero que tenha sido útil, tá? Eu agradeço demais, espero que tenha sido produtivo. Se tiver alguma sugestão, mais alguma observação, comenta aí abaixo. Eu tenho essa aula aqui no canal também, tá? Linha do horizonte para manipulação. O nome da aula é Como Encaixar Imagens em Montagens na Posição Correta. Vou deixar o link dela aí na descrição. Isso aqui vai facilitar muito para você, para trabalhar aí com fotomanipulação, para encontrar a linha do horizonte, para encaixar de uma forma mais realista e coerente, tá? Uma imagem em outra fotografia, em outro fundo, tá? Para fazer a angulação correta. Pintura digital, ilustração ou fotomanipulação. O link dos meus cursos estão aí na descrição, tá? Pintura digital passa aí de 50 a 55 horas facilmente, com a possibilidade de gravar aulas extras para você. E o de Photoshop, aproximadamente 50 horas de conteúdo. Valeu demais, abração!